Bora falar de futebol, bora falar de Palmeiras e a sua oscilação na temporada. Eu separei 2 pontos que para mim tem muito a ver com esse Palmeiras que oscila no Campeonato Brasileiro, está a 10 pontos do líder, embora seja finalista da Copa Libertadores da América. Esses 2 pontos, eu acho que eles explicam bastante a oscilação do Palmeiras na temporada. Bora pro vídeo. Bora falar de futebol então, inscreva-se aqui no canal do Fragoso, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, estamos com quase 30 mil inscritos, eu estou muito contente com isso e claro que eu também quero que você deixe o seu like agora, deixe o seu joinha aqui embaixo, já deixa a curtida para você não esquecer depois que é importante para o canal. Ao final do vídeo, deixa um comentário aqui embaixo, no último post, a galera debateu, conversou, debata com a galera aqui embaixo, deixa um elogio, uma crítica construtiva, enfim, like, dislike, o que você quiser, é importante para o canal. Se você quiser ser membro, eu também vou ficar muito contente. As lives estão chegando. Eu vou aproveitar esse vídeo e já vou falar. A partir da semana que vem, vamos começar com as lives diárias de manhã para repercutir tudo do futebol brasileiro, do futebol internacional. Vai ser legal pra caramba interagir com você. Conto com a sua audiência, a sua presença. Bora então para o assunto do vídeo, bora falar de futebol, bora falar desses 2 pontos que eu separei. E eu acho que precisa de uma base argumentativa. Então eu fiz uma pesquisa em cima dessas comparações, porque o tempo todo Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro são colocados na mesma prateleira para comparações, então eu resolvi dar uma olhada nisso. Vamos lá. Primeiro ponto. Não há dúvida de que o Palmeiras está oscilando. Não há dúvida. Claro, chegou na final da Copa Libertadores da América, usou uma estratégia muito bem pensada, muito bem executada, mas quando vai para o Campeonato Brasileiro, não tem executado bem aquilo que pensa e trabalha. Então vamos lá, vamos pegar esse ponto de oscilação, porque o campeonato de regularidade é longo, diferente da Libertadores, e por isso as deficiências e os problemas aparecem com maior clareza. Vamos lá, eu já citei alguns outros pontos de problemas que o Palmeiras teve contra o Juventude e recorrentes, mas eu vou pegar em outros 2 pontos importantes. Primeiro ponto, Palmeiras cria pouco, muita gente reclama do ataque do Palmeiras. Vamos colocar esse ataque na balança, olhar números e tentar entender se de fato isso é uma verdade? Olha só, o líder do campeonato, Atlético Mineiro, ele em 22 jogos marcou 33 gols. O Palmeiras, vice-líder, 10 pontos atrás, em 22 jogos marcou 34 gols. A diferença é de 1 gol. E para o Palmeiras, a favor do Palmeiras. Mas vamos lá, é só um dos pontos que a gente está caminhando para entender esse problema alviverde. O Palmeiras, em termos de finalizações por jogo, será que finaliza tanto quanto o Atlético Mineiro? Será que o problema é esse? Vamos dar uma olhada. Por que as críticas aparecem? 11 finalizações por jogo em média no Campeonato Brasileiro do Palmeiras. 4 na direção do gol. Converte 14% das suas finalizações em gol. Vamos olhar então o Atlético Mineiro, que já tem número parecido em termos de gols absolutos. O Atlético Mineiro finaliza 10 vezes por jogo. 1 vez a menos em média do que o Palmeiras. Acerta o gol 4 vezes por jogo. Mesmo número do Palmeiras. E converte 15% das finalizações que tenta em gol. Então, são números absolutamente parecidos. A diferença parece não estar aí, porque a diferença é curtíssima para o líder do campeonato em termos de aproveitamento de ataque. O líder é disparado o melhor, 10 pontos à frente. E em termos ofensivos há uma igualdade, ainda que haja uma diferença técnica entre os jogadores que muita gente discute, a gente vai chegar nela. Mas aí vem o ponto. Pinta uma crítica em relação ao ataque do Palmeiras, também porque o futebol é sistêmico, claro. Mas esse é o primeiro ponto. Se espera muito de quem está lá na frente resolver, quando o assunto é ataque. Embora todo mundo ataque, todo mundo defenda, quem costuma resolver, quem costuma ter mais oportunidade para resolver, são os homens de frente. Vamos falar um pouquinho dos homens de frente nesse primeiro ponto? Olha só, eu vou pegar, antes de falar sobre os homens de frente, eu vou pegar um pouco do Flamengo, tá? Eu vou falar rapidamente do Flamengo, que em 20 jogos, 2 jogos a menos, marcou 39 gols. Tem um ataque ainda mais proveitoso do que Palmeiras e do que o Atlético Mineiro. Finaliza 12 vezes por jogo, ou seja, 1 vez a mais em média do que o Palmeiras, 2 vezes a mais do que o Galo. E finaliza no gol, na direção do gol, 6 vezes. 2 vezes a mais do que Palmeiras e Atlético Mineiro por jogo. E converte 16% das finalizações. São números melhores, ainda que próximos, mas são melhores. Vamos falar um pouquinho da questão técnica? Porque é aí que pega, na minha concepção, a coisa para Palmeiras, na comparação com esses 2 times. Olha só, preste atenção nos números que eu vou passar aqui. Atacantes do Flamengo. Vamos olhar gols e assistências dos atacantes do Flamengo, dos atacantes do Atlético e dos atacantes do Palmeiras. Vamos dar uma olhada nisso? Olha só, os atacantes do Flamengo. Bruno Henrique tem 9 gols,
Gabigol tem 6 gols, Everton Ribeiro tem 2 gols e Arrascaeta tem 1 gol no campeonato. Assistências, o Bruno Henrique tem 1 assistência e o Gabigol tem 2 assistências, o Everton Ribeiro tem 2 assistências e o Arrascaeta 6 assistências. Para resumir, para ficar claro, ao todo, do ataque do Flamengo titular, são 18 gols e 11 assistências. E aí você ainda acrescenta Michael e Pedro, que entram com muita frequência. O Michael com 4 gols, o Pedro com 4 gols, o Michael com 2 assistências e o Pedro com 3 assistências. Vamos lá. São 6 principais nomes do ataque do Flamengo. Ao todo, 26 gols marcados no Brasileiro e 16 assistências. Dos titulares, dos 4 titulares, 18 gols marcados dos 26 e, em termos de assistências, 11 assistências dos titulares entre as 16 totais do ataque total do Flamengo. Ataque total que eu digo dos jogadores de ataque, tá? Vamos falar dos jogadores de ataque do Atlético? Hulk, Savarino, Nacho, Zarate, Diego Costa e Vargas na lista. O Hulk tem 8 gols e 6 assistências na competição. O Savarino tem 4 gols e 2 assistências na competição. O Nacho tem 3 gols e 2 assistências na competição. O Zarate, 3 gols e 1 assistência na competição. O Diego Costa, que acabou de chegar, já tem 2 gols na competição. E o Vargas, 2 gols e 2 assistências. Ao todo, esses que são os principais jogadores do ataque do Atlético Mineiro, eu não coloquei o Queiro, não coloquei o Sacha, enfim, coloquei os que mais atuaram. 21 gols marcados pelo ataque, jogadores de ataque, daqueles que se espera a resolução, 21 gols marcados e 13 assistências no Campeonato Brasileiro. Dos titulares, Hulk, Savarino, Nacho e Zaratio. Hulk, Savarino, Nacho e Zaratio como titulares do Atlético. 18 dos 21 gols marcados por esse ataque. 11 das 13 assistências realizadas por esse ataque. Eu vou repetir depois com calma, mas agora vamos para o Palmeiras? Vamos dar uma olhada no Palmeiras. Palmeiras tem Breno Lopes com 5 gols e 1 assistência. Ele é o artilheiro do time. Veiga com 4 gols e 3 assistências no Brasileiro. William com 4 gols e nenhuma assistência. Wesley com 3 gols e 2 assistências. Scarpa com 3 gols e 8 assistências. Luiz Adriano com 2 gols e 2 assistências. Rony com 1 gol e nenhuma assistência. E o Dudu acabou de chegar, mas vamos colocar ele nessa lista. Ele não tem gol e tem 1 assistência no Campeonato Brasileiro. Veja só, ao todo, 22 gols marcados. 10 do time titular. Olha a diferença. Titular, Veiga, Wesley, Luiz Adriano, Rony e Dudu. Tô colocando esses caras, coloquei 1 a mais, não coloquei 4, coloquei 5 homens. Porque ainda há essa questão no time do Palmeiras. Ainda há essa questão no time do Palmeiras. A titularidade. E veja só esse ponto. 16 assistências ao todo. 7 no time titular. Enquanto Flamengo e Atlético Mineiro concentram seus gols e suas assistências em ataques titulares, o Palmeiras não consegue fazer isso. O principal marcador do Palmeiras no Campeonato Brasileiro é o Breno Lopes. O Breno Lopes, nos últimos 10 jogos da temporada, para resumir, ele jogou 180 minutos. Ele jogou basicamente 2 partidas. O William é o vice-artilheiro ao lado do Veiga. O William, nos últimos 10 jogos, participou de 183 minutos. Aliás, eu falei errado, foram 100 minutos do Breno Lopes. Não deu deu pouco mais de um jogo nos últimos 10 jogos, somando os minutos que fez. Participou de 3 partidas. O William participou de 5 partidas e ao todo ele soma 183 minutos. Isso dá 2 jogos. E é o vice-artilheiro do time do Brasileirão com 4 gols. O Luiz Adriano é artilheiro, 2 gols. Mas veja o Scarpa. Veja o Scarpa que não é titular. 3 gols e 8 assistências. 8 assistências. Ao todo, nos últimos 10 jogos, o Scarpa participou de 5 partidas. E basicamente ele cumpre 3 jogos e meio. Nesses últimos 10 jogos, em termos de minutos, foram 315, 320 minutos. Então veja só a diferença na questão ofensiva. Galo concentra quase todos os gols e assistências no seu time titular. Os jogadores que ele coloca em campo costumam aparecer muito nesse sentido. O Flamengo, a mesma coisa. O time titular do Flamengo, o ataque titular do Flamengo, concentra a maioria dos seus gols e assistências. O Palmeiras não concentra no seu ataque titular nem a maioria dos seus gols, nem a maioria das suas assistências. O principal assistente é o Scarpa e o principal goleador é o Breno Lopes no Campeonato Brasileiro. Veja só esse ponto em relação ao ataque do Palmeiras. Então, quando você pega e coloca, vamos colocar basicamente, esse time do Palmeiras
com Veiga, Rony, Wesley e Dudu, ou Veiga, Dudu, Wesley, Luiz, enfim, você vai observar e vai colocar o Dudu como um dos jogadores que vai disputar posição nos outros dois ataques que tem Hulk, Savarino, Nacho e Zaratio, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. São ataques bem definidos e que concentram os gols e por isso as críticas não recaem sobre esses jogadores. E não vão recair. Não vão recair. Porque eles aparecem com um poder de decisão muito grande. O Palmeiras não conseguiu localizar dentro do seu ataque o poder de decisão. Ele não aparece. Justamente por isso os números se diluem. E justamente por isso o Palmeiras mexe frequentemente no seu ataque. Coisa que o Galo não faz, coisa que o próprio Flamengo não faz. Mas ainda assim, o time como um todo tem produzido números parecidos no Campeonato Brasileiro com o líder do Campeonato Atlético Mineiro. Aí vem a pergunta, por que essa diferença então? Vamos lá. Dá para perceber que só dá para colocar o Dudu nesses outros dois times para ser titular. Os outros três, nesse momento, não têm números, não têm performance para brigar por posição com esses outros jogadores de Flamengo e Atlético. Então esse ponto da diferença técnica pesa para a torcida do Palmeiras sem dúvida alguma. Do poder de decisão e principalmente da imposição. Quando você vai jogar para frente, vai jogar para amassar, vai jogar para resolver, vai dar espaço para o seu adversário jogar nas suas costas, você geralmente precisa que os seus jogadores de frente resolvam o mais rápido possível, resolvam com eficácia, resolvam com eficiência, para que você consiga rapidamente uma vantagem e consiga se resguardar e se recompor um pouco mais. Fato que Atlético e Flamengo conseguem. Já o Palmeiras não consegue e por isso adota um estilo diferente. Por isso adota um estilo de maior recomposição e verticalidade e velocidade por características de jogadores e também por esse ponto da decisão que eu citei. Dos jogadores que concentram o poder de decisão do Flamengo, concentram o poder de decisão do Atlético e o Palmeiras não tem uma concentração no poder de decisão. Em relação ao segundo ponto, para diferenciar, já que os ataques, por mais que tenham essa diferença técnica, existe um aproveitamento semelhante, pelo menos do líder com o vice-líder, o Flamengo um pouco mais acima. Onde está o segundo ponto? O segundo ponto está na defesa. O desempenho defensivo é claramente um problema para esse Palmeiras, porque o Atlético Mineiro tem 10 pontos a mais e um ataque menos poderoso do que o Palmeiras em números absolutos. Agora, quando você observa, o Atlético sofreu 13 gols. O Palmeiras sofreu 26 gols. Isso faz muita diferença no campeonato de regularidade. É o que faz um time vencer ou empatar ou perder. Então faz muita diferença e por isso a distância de pontos. E o Flamengo? O Flamengo com 2 jogos a menos tem um ataque superior e além disso sofreu só 19 gols e não 26. Então, enquanto o Palmeiras não ajusta a sua defesa e não consegue, no seu elenco, jogadores com poder de decisão ofensivo para conseguir gerar resultado de fato com maior frequência e regularidade, que é o que coloca um time na disputa pelo título do Brasileirão, inegavelmente esses dois problemas precisam ser solucionados. Enquanto eles não forem solucionados, o Palmeiras vai oscilar por conta do problema defensivo e da falta de poder de decisão ofensivo, e aí naturalmente no campeonato de pontos corridos não vai conseguir chegar na briga pelo título. Agora, no mata-mata, como eu disse, a história é diferente, o ambiente é diferente, as regras são diferentes. O Palmeiras avança para a final com uma estratégia na qual ele não vence o Atlético Mineiro. Ele empata os 2 jogos, mas numa estratégia bem pensada, bem executada, de acordo com o que o Abel tem, porque os jogadores de decisão do Abel estão aonde? Na defesa. Gustavo Gomes é absolutamente incontestável, não se tira o Gustavo Gomes do time. O Piquerez passou a ser um jogador de absoluta confiança do torcedor do Palmeiras por conta da adaptação que teve, da subida ao ataque e também da briga ali defensiva quando necessário. O Luan pode ser questionado, mas tem o Renan por ali, o Palmeiras tem um goleiro de seleção brasileira que é o Everton. Os jogadores mais indiscutíveis aparecem muito mais no setor defensivo, enquanto no setor ofensivo os jogadores do Palmeiras têm sido muito discutidos. Fato que não acontece com os jogadores do Atlético Mineiro e do Flamengo. E aí, a gente vai para o ponto de poder de decisão e a defesa. Se a defesa estivesse funcionando muito mais, o Palmeiras teria um poder de decisão diluído, mas que funcionava porque a defesa estaria segurando a bronca. Sem esses 2 pontos ajustados, dificilmente o Palmeiras vai voltar à briga pelo título brasileiro, que é um ponto do campeonato, como eu disse, de regularidade. Enfim, tá aí. Essa análise dos 2 pontos, eu quero que você deixe seu comentário aqui embaixo, fique à vontade. Eu sei que são muitos números e tal, mas não consigo ajustar para editar aqui e tal. Vai com calma que você vai conseguir entender. Se você quiser, volta um pouquinho o vídeo que você vai entender. Enfim, o que eu quero é o seguinte, deixa seu like, que é fundamental.
é importante. Deixa seu comentário aí embaixo, que eu vou ficar muito contente também com um comentário seu, like, dislike, enfim, o que você bem entender. Também quero a sua inscrição no canal, ativando o sininho, e claro que eu quero que você seja um membro. As lives estão chegando aí, eu já avisei, hein? Bora falar de futebol!